sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira e eu sou sua professora de ciências. E na aula de hoje nós vamos estudar os tecidos, parte 3. Estamos na quinta semana do PET 3. E na aula de hoje, nós iremos identificar os tipos de tecidos como parte integrante na organização dos seres vivos. Relembrando, tecidos são formados por um conjunto de células. No corpo humano, existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções. Nas nossas aulas passadas, nós nos dedicamos a estudar o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e os vários tipos de tecido conjuntivo, como por exemplo, tecido conjuntivo sanguíneo, o tecido conjuntivo ósseo, cartilaginoso, dentre outros. E na aula de hoje, vamos focar o nosso estudo no tecido muscular e também no tecido nervoso. Mas no nosso primeiro momento, vamos aprender sobre o tecido muscular. Então, do que são formados o tecido muscular? Ele é formado por células alongadas e especializadas. Elas são especializadas em realizar contrações, que são as famosas contrações musculares. Então, para a gente fazer um determinado movimento, é preciso que o nosso músculo se contraia e relaxe. E quem vai fazer este movimento são as células do tecido muscular. E as proteínas, que é um tecido rico em proteínas, são as proteínas miosina e actina. Além disso, o tecido muscular, ele apresenta grande inervação, ou seja, presença de nervos, e grande vascularização, que é a presença dos vasos sanguíneos. Essas são as características gerais do tecido muscular. Mas os tecidos musculares, eles podem ser subdivididos em grupos. E o primeiro subgrupo que nós vamos estudar é o tecido muscular liso. O tecido muscular liso, ele é caracterizado por movimentos involuntários. E também ele não apresenta estrias transversais. Professor, o que significa um tecido que tem um movimento involuntário? Quer dizer que ele vai promover aquela movimentação, você é consciente disso ou não. Por exemplo, se você come um alimento, o seu intestino, todo o seu tubo digestório, ele é revestido também por tecido muscular liso, que é o tecido que vai revestir os órgãos internos. Você pode estar de cabeça para baixo, mas mesmo assim o seu alimento será conduzido da boca até o ânus. Quem vai fazer esse movimento? São os músculos. E esse movimento também é chamado movimento peristáltico. Então, você, querendo ou não, dando um comando para o seu cérebro fazer ou não, ele vai acontecer. O seu coração batendo também é involuntário. Você fala, para coração, ele não para de bater. Por quê? Porque é uma parte do nosso cérebro, que vai coordenar esse movimento involuntário dos músculos. Como exemplo de tecido muscular liso, nós vamos ter o útero, a bexiga e o intestino.
Ah, professor, então quer dizer que o útero, ele é um órgão formado por músculo? Sim. Quando a mulher ela tem cólicas menstruais, é porque o útero está contraindo e essa contração na mulher pode trazer algumas dores. O que pode aliviar esse desconforto, por exemplo, é fazer uma infusão, né, com água quente, e essa água quente ela causa um relaxamento na sua musculatura, e isso pode aliviar a sua cólica menstrual. Tecido muscular esquelético. O tecido muscular esquelético, ele vai formar a maior parte desse tecido, ele está junto do esqueleto. Então, se ele está junto do esqueleto, ele é o tecido que vai se movimentar pelo movimento voluntário. Por exemplo, em torno do seu braço é tecido muscular esquelético. Se você tiver a vontade de levantar seu braço, ele vai abaixar o seu braço, ele abaixa. É o seu cérebro que dá o comando e ele vai se movimentar voluntariamente. É também esse tecido que as pessoas treinam nas academias. Quando as pessoas tomam têm uma alimentação voltada para proteínas e fazem uma alimentação e também exercícios para o desenvolvimento desses músculos, né? Muitas das pessoas fazem, né, a hipertrofia muscular. Bom, esse tecido também possui células longas e a presença de estrias transversais. E como eu havia dito, também apresenta movimentos voluntários. Essa região aqui é a região que a gente chama de estriada. Então, o tecido muscular esquelético, ele é um tecido estriado. Agora vejamos, tecido muscular cardíaco. Ele é encontrado no coração. Esse tipo de tecido possui também movimentos involuntários, ou seja, o controle desse movimento é numa região do cérebro que vai atuar sem a consciência da pessoa. Então, independente da pessoa dar o comando ou não, o seu coração vai bater e vai continuar funcionando. Ele também é formado por células longas, cilíndricas e também possui estrias transversais. Então, vamos observar as estrias transversais do tecido muscular cardíaco. Tecido muscular. Então, fazendo uma breve revisão. O tecido muscular esquelético é aquele que está ligado ao esqueleto. Então, a gente vai ter aqui, ó, os nossos músculos. Essas células são células estriadas e também multinucleadas. O tecido muscular cardíaco é também um tecido estriado. Onde nós encontramos tecido muscular cardíaco? No coração. Tecido muscular não estriado ou liso. Ele é encontrado onde? Em órgãos internos. O exemplo aqui, eu tenho o órgão intestino. Então, aqui eu tenho os intestinos.
tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado principalmente por células nervosas denominadas neurônios. Então, a principal célula do tecido nervoso são os neurônios. São células longas e estreladas, que possuem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Então, como que o cérebro se comunica, por exemplo, com o músculo? Ele faz essa comunicação através da transmissão do impulso nervoso. É dessa forma que o tecido nervoso vai exercer o comando dos órgãos do nosso corpo. Então, como que é o neurônio? Aqui eu tenho um exemplo de vários neurônios. Então, o neurônio, ele é uma célula estrelada, porque a gente acredita que essa parte, ela se parece com uma estrela. Então, essa célula vai ter um núcleo. Essa região a gente vai chamar de corpo celular. Essa parte prolongada da célula é chamada de axônio. E essa região nós vamos ter os dendritos. Bom, como que o neurônio vai fazer essa transmissão do impulso nervoso? É através de diferença de potencial. A célula vai apresentar uma diferença de potencial elétrico e através dessa diferença de potencial vai ocorrer a transmissão de uma energia. Essa energia passa por todo esse neurônio, encontra um outro neurônio, passa para o outro neurônio e de neurônio em neurônio essa energia vai sendo transmitida. Tecido nervoso. Então, o tecido nervoso a gente pode subdividir em duas partes. O sistema nervoso central, que ele é formado pelo encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos gânglios e os nervos. Os nervos são todas essas estruturas aqui em azul. E os gânglios são essas pontas aqui, ó, que têm formatos esféricos, que são projeções que saem da coluna, que saem da medula espinhal, na verdade. Nós vamos estudar mais sobre a organização do sistema nervoso nas nossas próximas aulas. Transmissão do impulso nervoso. A transmissão do impulso nervoso ela é muito rápida e ela vai acontecer através dos neurônios. O sistema nervoso ele recebe estímulos, decodifica as mensagens e elabora respostas. Por exemplo, o frio ele pode ser um estímulo externo e ele é recebido pelos receptores da pele, que é transmitido por neurônios sensitivos e é também interpretado pelo sistema nervoso central. Então, você sente o frio e esse arrepio na pele é uma resposta que o sistema nervoso central tem em relação a esse estímulo que é o frio. Cada ponto luminoso nessa imagem representa a transmissão do impulso nervoso. Então, o nosso cérebro é a nossa região do corpo que a gente mais precisa de energia. Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma queda de glicose, uma das primeiras respostas do nosso organismo é desmaiar. Por quê? Porque o cérebro em funcionamento, ele precisa dessa glicose, ele precisa desse açúcar. Se o corpo não tem,
ele não vai funcionar bem. Então, a pessoa desmaia com um mecanismo de defesa do próprio corpo. Então, vamos para as nossas atividades. Atividades estão no PET 3, na semana 3. No corpo humano, o tecido pode ser encontrado, por exemplo, nas orelhas e em diversas partes de articulações entre os ossos. Ele desempenha nessas estruturas a sustentação e a facilitação dos movimentos. Qual tecido abaixo completa a linha pontilhada? É o tecido nervoso? Não, porque o tecido nervoso vai formar as estruturas do encéfalo, vai formar a medula espinhal e vai formar os nervos e os gânglios. É o tecido ósseo? Não, o tecido ósseo vai formar os ossos. É o tecido epitelial? Não, o tecido epitelial é um tecido de revestimento. É o tecido cartilaginoso? Exatamente. É esse tecido que vai estar presente nas nossas orelhas, por exemplo. Dois, assinale a alternativa correta. Letra A. Todas as células apresentam o mesmo formato? Não, as células apresentam formas e funções diferentes. Células só são encontradas em animais? Não. Bactérias, vegetais, fungos, todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos possuem muitas células? Não, não podemos esquecer dos organismos unicelulares que apresentam uma única célula. As células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para garantir a sua sobrevivência? Exatamente. Alternativa correta, letra D. Atividades número 4. Células exercem a mesma função e se reúnem para formar tecidos. Dentre os vários tipos de tecidos, um deles forma a musculatura dos órgãos internos, como, por exemplo, o estômago, o intestino, a bexiga urinária, dentre outros. Estamos falando do tecido, se forma musculatura e também dos órgãos internos, é o tecido muscular não estriado ou liso. Na aula de hoje, aprendemos sobre o tecido muscular e também sobre o tecido nervoso. Essas foram as referências do nosso trabalho. E muito obrigada a presença de todos. Dúvidas, mandem para a gente e até a nossa próxima aula.